Olá, meu nome é Lucas Graef. É, Venho apresentar o trabalho de Entomologia 2 sobre arroz e jardim da, da docente doutora Eunice. É, os- o nosso grupo é formado por mim, Lucas, e a Bruna Paz. Vamos dar início ao arroz. Que o arroz é considerado o produto de maior importância econômica em muitos países em desenvolvimento, constituindo constituindo-se alimentos básicos para cerca de 2,4 bilhões de pessoas. É uma cultura de fácil adaptação a diferentes condições de solo e clima. Temos o arroz irrigado e o arroz de sequeiro. E o arroz desempenha um papel estratégico tanto em nível econômico quanto social, em questão de geração de emprego, emprego manual, operacional, industrial e, enfim, vários. Comparado com outras culturas, o arroz está em segundo lugar com extensão de área cultivada no mundo. O Brasil é o 10º maior produtor de arroz em nível mundial, né? E ele é o primeiro maior produtor fora o continente asiático. Após a realização da Eco 92, a população começou a ter um olhar diferente para questões ambientais, preocupando-se principalmente quando a respeito da exploração agropecuária. Desse modo, a busca por práticas sustentáveis na agricultura é uma das melhores práticas. Utiliza-se então produtos químicos em caso de necessidade. Como vamos falar de arroz, temos que saber se ele é de sequeiro ou irrigado. Se tratando de irrigado, deve-se saber classificar as possíveis pragas que podem atacar a plantação. Os danos causados nos grãos podem ser por insetos sugadores que prejudicam a qualidade e quantidade do grão. Já as raízes são atacadas por larvas e adultos da classe dos coleópteros, mesmo antes ou depois da inundação, né? Já os colmos e folhas sofrem com insetos raspadores, masticadores e sugadores, prejudicando a qualidade final do produto. Com a diversidade e o aumento de produção dessa cultura, foram aparecendo vários tipos de praga, e elas foram classificadas de acordo com os ataques sofridos pela planta, causados danos e perdas economicamente, né, na produção da monocultura. A durabilidade de cada fase depende do cultivar aplicado. Época de semeadura em região de cultivo e das condições de fertilidade do solo. Esse é um fator importante para sabermos qual o método de controle de qual inseto. Com isso, temos algumas medidas preventivas, que é verificar a disponibilidade da resistência da variedade, semear na estação certa para evitar picos de população de insetos, que, por exemplo, na cultura do milho, quando planta-se o milho, depois vem o arroz, às vezes ocorre muita a migração dos insetos para o arroz, que vem do milho, isso prejudicando muito. Irrigue regularmente, evitando seca prolongada no meio da estação. Plante culturas armadilhas como girassol, mamona. Uma coisa importante também é o MIP,
que é um manejo integrado de pragas intensivo. Remova plantas daninhas de 15 a 20 dias após a semeadura. Rarar em profundidades ocorre a exposição das pupas. Então ali fica mais fácil de matar as pupas. Inundar os campos pós-colheita. Utilize adubação nitrogenada de forma fracionada. Mantenha as plantas sempre bem nutridas. Isso é alguns critérios muito importantes. Bom, já vamos passando já para o ciclo do arroz. Ele pode ser dividido em 3 partes de fases. A primeira fase é de plântula, que vai da semeadura até a emergência. A segunda fase é a vegetativa, que vai da emergência até o aparecimento do colar da última folha no colmo principal. A terceira fase é a reprodutiva, que vai da diferenciação da panícula até a maturação fisiológica. Aqui podemos então observar na imagem a seguir, como por exemplo os cupins, eles vão do plantio até o florescimento. A broca do colo, cigarrinha das pastagens, pulgão da raiz, percevejo do colmo, a lagarta esfolhadora, a broca do colmo, percevejo do grão, lagarta da panícula. Por exemplo, podemos observar que o percevejo do grão, ele ataca, o percevejo e a lagarta da panícula, eles atacam mais perto da colheita. Daí do florescimento à colheita, esse é o período que eles irão atacar. Por exemplo, a gente saiu com manejo de pragas. O que estamos procurando? Vamos olhar a cultura. Se ela está chegando no período de florescimento, então o que a gente vai estar procurando? Por exemplo, o percevejo do colmo. Vamos ter que procurar algo mais específico. As lagartas folhadoras, ela atacam até o florescimento, então vamos ter que estar de olho nela. Agora, não achamos nenhum desses. O que mais podemos procurar? A broca do colmo, que se a planta está no florescimento, é ali que pode estar ocorrendo a broca do colmo, ocorrendo alguns amarelados, assim. E mais para frente a gente vamos explicar certinho. Começando então pelas lagartas folhadoras, ela pode ser chamada também como lagarta das folhas, conhecida também como o nome científico Spodoptera frugiperda. Ela e o curuquerê dos capinzais, que é o Mossis latifus, são os mais importantes desfolhadores no arroz. O período mais crítico para a cultura é o início da fase vegetativa, que é quando os ataques das lagartas podem destruir completamente a lavoura. Já o curuquerê aparece geralmente quando as plantas de arroz se encontram no estágio vegetativo adiantado ou no reprodutivo. O controle das lagartas pode ser feito através de monitoramentos após a emergência das plantas, sendo feito em intervalos semanais, usando um quadro de meio metro por meio metro, um quadrado, e buscando alguns locais aleatórios. Quando se acha uma lagarta por meio metro quadrado, de até mais ou menos 1 centímetro de comprimento, o prejuízo dela pode ser de
até 1% da lavoura total. Então, não é legal se achar lagarta no meio da lavoura do arroz. Quando as plantas estão nos estágios mais avançados, elas são, elas são mais tolerantes aos ataques de praga. E, e outros cuidados é cuidar da cultura passada, como por exemplo o milho, que eu comentei atrás. Se ele se desenvolver rápido, ela vai diminuir a suscetibilidade dos ataques dos insetos no milho, então vai ter menos insetos que vão migrar para o arroz. Temos alguns controles biológicos, como as vespas parasitoides, como Trichogramma chilonis, que é um dos principais, né, controles biológicos. Temos também os bioinseticidas, que é NPP, que é o vírus da polidrose nuclear. Temos também os fungos patógenos, como Nummurai, Riley. E temos o controle químico. O controle químico pode ser acessado no site da Agrofit, mas ele deve ter ação específica na praga e visar manter os inimigos naturais. Esse site da Agrofit podemos observar claramente, porque depende de uma região para outra região, os ingredientes ativos mudam daqui para o sul, mudam as marcas, mudam as empresas, então pode mudar a eficácia. E mais lá na frente eu vou mostrar vários inseticidas com os nomes das empresas e os princípios ativos. Bom, a broca do colmo. Ela pode medir de 8 a 10 milímetros de comprimento. Ela relembrando aqui, eu disse broca do colmo, mas é broca do colo, conhecida também como Elasmus palpus, que é seu nome científico, né? Ela possui alto potencial para causar danos econômicos no arroz. A broca ela sobrevive na entre-safra em hospedeiros alternativos, tais como o milho, o sorgo, em locais onde a colheita é feita por máquinas, maneiras mecanizadas, há uma mortalidade considerável sobre as larvas e as pulpas, devido quando a máquina vai engolindo tudo, vai esmagando tudo lá para dentro, então há uma grande diminuição. A principal ação para seu manejo é o plantio de cultivares menos atacados por essas pragas. O uso do controle biológico é muito aceitado, usando inimigos naturais, como exemplo o tricnograma, SPP. Também deve-se haver monitoramento, principalmente quando começar a acontecer os alongamentos dos colmos. Então faz um monitoramento em X ou em diagonal, dependendo do modo de monitoramento. O talhão é quadrado, você entra numa ponta e volta e faz entra na outra diagonal, pega de uma ponta a outra, depois da outra ponta na outra, fazendo um X, fazendo um monitoramento. Quando o número de posturas por 100 cômodos for maior, for igual ou superior a 5 e o nível de parasitismo de ovos estiver abaixo de 50%,
recomenda-se aplicar inseticida. Pode ser usado sistêmico e na seca o de contato. Dos tratamentos importantes para prevenir é o tratamento de sementes com inseticidas sistêmicos. Importante também conferir no site da AgroLink os produtos adequados para se utilizar, não é qualquer um que utiliza. Passando então para o pulgão da raiz, a população desse inseto ela é formada por fêmeas que se reproduzem sem a copulação. Elas absorvem os fluidos das plantas e, quando ocorrem em grandes números, causam modificações no sistema radicular. As folhas ficam amareladas, além de paralisar a evolução da planta. Os prejuízos são maiores em anos de seca. Alguns controles biológicos são bem efetivos, como efetuar o controle com um patógeno como o Entomoptera sp. É recomendada a utilização de técnicas que favoreçam a ação dos predadores naturais e também os parasitoides, como Apídeos sp. E temos também o controle químico, que é fazer o uso de inseticidas seletivos visando não prejudicar o controle biológico, utilizando sempre produtos registrados para a cultura, e é necessário fazer uma aplicação de inseticida dirigida pela base da planta quando pelo menos 10% da mesma apresentar raízes infestadas. Então, agora já vamos para o cascudo preto, que em áreas sobre plantio direto, sua infestação tende a ser mais intensa. Em locais que a população dessa praga é alta, é necessário a aração para expor as larvas aos inimigos naturais. As larvas, quando expostas ao sol, elas secam, que é o que eu disse lá no começo, nas maneiras preventivas, quando você faz a aração para as pupas ou larvas subirem. Esses insetos roem e dilaceram a parte de baixo da planta, que além de deixarem amareladas, elas morrem. Elas, na fase adulta, atacam os arroz em qualquer fase, desde que não esteja inundada. Pode ser usadas armadilhas luminosas. O monitoramento é fundamental antes de se inicializar o plantio. E o controle químico deve ser utilizado quando encontrar até 2 insetos adultos por metro quadrado. Vamos falar agora sobre os ácaros. O ácaro são seres artrópodes com sua coloração amarelada. Eles são muito pequenos e é impossível de ver a olho nu. As suas lesões na folha, na parte abaxial da folha, e para eles se alimentarem, introduzem seus estiletes causando graves lesões nas folhas. Nos cultivos do arroz irrigado, o aumento dessa população de ácaros tende a aumentar com climas mais quentes e secos e pode causar severo dano à plantação de arroz, chegando a comprometer a produção dos grãos. O melhor método de controle é observar o estágio em que ele está, logo no começo da implantação da cultura. Verificar nas folhas se há foco de manchas, verificar também se há cloroses pela injúria causada,
Se houver, é recomendado o uso de produtos químicos. Percevejo dos grãos. Percevejo do grão são as espécies de percevejos que se alimentam das panículas de arroz, de terras altas, sendo o mais comum, que é o Ebalus poecilus, esse nome que é o nome científico dele, tá aparecendo na tela. As populações de percevejos crescem fora da lavoura de arroz e invadem os campos, se movimentando rapidamente. A infestação no campo tem de início na floração das plantas, mas os percevejos preferem se alimentar nas espiguetas que se encontram nas fases leitosas, o que provocam perdas qualitativas e quantitativas. Ataques severos resultam na formação de semente com manchas no endosperma, menor massa, reduzindo também o poder germinativo, como nós podemos observar na imagem aí, sem dano e com dano. Os grãos atacados apresentam aparência gestada, de tamanho irregular e geralmente se quebram durante o beneficiamento. Além dos danos diretos, os percevejos do grão, ao se alimentarem das espiguetas, também podem transmitir fungos causadores de manchas nos grãos. O controle dele pode ser feito através do monitoramento nas lavouras do arroz em terras altas. Deve ser feito a partir da floração até o amadurecimento das panículas. As amostragens devem ser realizadas no período da manhã, preferencialmente até às 6 horas da manhã, iniciando nas margens das lavouras e nas partes onde as plantas estiverem mais vigorosas. Por meio de uma rede entomológica, deve-se caminhar à caça no campo, retirar uma amostra de 10 redadas em cada ponto de amostragem, pode ser feito em X ou diagonal, contar os percevejos capturados, e o controle químico é recomendado quando forem encontrados em média 5 percevejos adultos por 10 redadas, e na fase leitosa 10 percevejos adultos a cada 10 redadas na fase de grão pastoso. Agora temos também o gorgulho aquático, que ele não é tão encontrado no Mato Grosso, e ele é mais encontrado no Rio Grande do Sul. Porém, não impede de ele também se desenvolver aqui no Mato Grosso, então vou mostrar ele. Esta é uma praga de grande importância econômica para o cultivo do arroz irrigado, atacando as raízes das plantas. Sua presença é notada mais comumente nos viveiros, assim a cultura formada por essas mudas provavelmente estará infestada de gorgulhos. Pode ainda encontrá-las na água destinada à inundação, que são muito propícios ao seu desenvolvimento. Os seus danos, agora vou mostrar um pouco mais específico dos seus danos. Os prejuízos são provocados devido ao ataque ocorrido nas raízes, que provocam manchas cloróticas na planta, e é com isso que ocorre daí o secamento e a morte. O controle pode ser feito realizar pulverizações de inseticida específico, ou também utilizar os inseticidas em suco quando não inundado, né? Porém, ele ataca mais quando ele ataca no inundado. Então, o correto é realizar pulverizações de inseticida específico para a cultura. Temos também agora a cigarrinha das pastagens, que ao se alimentar, o inseto introduz toxinas que reduzem
no aparecimento de folhas amareladas, com faixas brancas e pontas murchas. Infestações severas resultam na seca das folhas, seguida pela morte da planta. O monitoramento e o manejo das pragas na fase inicial da cultura são fundamentais para que a obtenção que tenha um stand adequado, né? Principalmente nas variedades de ciclo curto e pouco perfilhado. Perda de como primário contribui para a obtenção de lavoura com stand reduzido, desuniformidade e baixa produtividade. Em área onde no início da estação, praga como cupim, lagarto elasmo e cigarrinho das passagens frequentemente danificam as plantas jovens do arroz. O tratamento químico preventivo com inseticidas via semente pode ser usado no lugar de aplicações em pós-emergência. Porém, antes de se decidir sobre qual método de controle usar, alguns fatores devem ser considerados, incluindo o histórico, né, de ocorrência dessas pragas na área a ser cultivada com arroz nos anos anteriores, a disponibilidade de equipamento e mão de obra, o conhecimento de praga do arroz, seus inimigos naturais e a possibilidade de ocorrência de veranico. Antes de optar pelo método de controle via tratamento de semente, em substituição às aplicações em pós-emergência, deve-se analisar cuidadosamente suas vantagens e desvantagens. Agora vamos para o percevejo do colmo. O percevejo do colmo é a praga muito importante nos cultivos irrigados. Sua importância no ambiente de terras altas vem crescendo nos últimos anos, especialmente nos locais mais favorecidos pelas chuvas. Os danos têm início a partir do momento em que os insetos injetam sua saliva tóxica, provocando a morte da parte interna da planta, dando origem nas fases vegetativas ao sintoma de coração morto, chamado, né? E na fase reprodutiva, as panículas brancas ou alta percentagem de espiguetes vazias. Para o manejo do percevejo do colmo, recomenda-se a adoção de medidas que visem reduzir a população em níveis mínimos. Como assim? Então, diminuir o número de plantas hospedeiras no interior e ao redor dos campos, bem como os restos culturais e os materiais que sirvam de abrigo ao percevejo na entre-safra da cultura. O monitoramento dos campos deve se iniciar 40 dias após a semeadura, realizando amostragens semanais, né? Para a amostragem, recomenda-se contar o número de adultos em 1 metro quadrado. O número de adultos em 1 metro quadrado em pelo menos 10 pontos, né? A partir fora as bordas da lavoura. A partir do momento que você saiu da bordadura, né? O controle é recomendado quando for encontrado um percevejo por metro quadrado em média. É importante iniciar as amostragens no período recomendado, pois, no caso de ser necessária a intervenção com inseticida, essa deve ser feita antes que os insetos efetuem a postura nas plantas. Como os insetos se alojam na base dos colmos, quando as plantas se desenvolvem, é difícil o inseticida atingir os indivíduos alojados, na parte baixa do dossel das plantas, né? E aqui, então, podemos ver os cupins. Os cupins, eles podem ser
como posso dizer, numa hierarquia, né? Tendo, então, os cupins soldados e os operários, que fazem, cada um tem uma sua função, que eles são insetos sociais que vivem em colônias, chamados de cupinzeiros. Geralmente ocorrem de agosto a outubro, atacando culturas de importância econômica, como abacaxi, algodão, arroz, eucalipto, milho, entre outros. O ataque ocorre antes da germinação das sementes, que causam desuniformidade na lavoura. As raízes também podem ser atacadas, causando a morte das plantas. Os métodos de controle, os cupins subterrâneos das espécies, eles são das espécies Sintermes molestos, são são difíceis de controlar, né? Então pode-se reduzir a infestação e os danos na lavoura com o emprego de inseticida aplicado no sulco de plantio ou através do tratamento de semente. E o cruiser, que eles vão com tiametoxan. Temos também esses da FMC aqui, a alta cor, que vai com clorantaniliprole, que eu já ouvi falar. Então, são produtos muito bons para uso comercial. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu me chamo Bruna e vou estar falando um pouquinho sobre o gergelim, sobre um pouco da história, um pouco de algumas curiosidades e sobre as pragas chaves. Espero que vocês gostem do nosso trabalho e fiquem aí para apreciar nossa apresentação. A semente do gergelim são as oleaginosas mais antigas, né, conhecida aí por nós, pelo homem. O gergelim, ele é uma cultura cujas evidências da sua prática datam desde o início da nossa civilização, desde o início da civilização. Possivelmente sendo originária dali da região da Índia e de onde atualmente hoje é o Paquistão. Em algumas escavações arqueológicas realizadas no sítio da civilização hindu, foi encontrado o gergelim em estratos que, com os estudos, né, foram atribuídos de 3050 a.C. e 3500 a.C. As evidências do cultivo desse tempo evidenciam que a principal atividade era a extração do óleo, que era a principal atividade lá, né, do tempo. O gergelim, ele também é conhecido como sésamo. Ele é muito utilizado, né, na culinária japonesa. Já assim, muitas pessoas que gostam, né, da culinária japonesa podem perceber isso, que eles utilizam muito. É muito utilizado no Japão, China, nas nações árabes e na Índia. São utilizados tanto in natura a semente, quanto o óleo. Então, é um óleo que é extraído da semente, que por sinal faz muito bem para a saúde, e ele é muito, muito utilizado. O gergelim, ele também chegou ao Brasil por meio dos nossos colonizadores, ou seja, pelos portugueses. E alguns estudos datam que essa chegada foi lá pelo século XVI. Porém, o gergelim, ele só ganhou essa importância, né, essa importância econômica, foi ganhando o nosso paladar nos dias mais atuais, porque não era nosso, né, da nossa cultura brasileira, utilizar o gergelim. E atualmente, hoje, muitas pessoas usam pelos benefícios, né,
pelas coisas boas que ele pode estar trazendo para a nossa saúde. Com o crescimento da demanda por alimentos feitos à base de gergelim, ele começou, né, a ganhar o paladar brasileiro. Como eu disse no slide anterior, foi há pouco tempo, assim, um tempo curto, há pouco tempo que nós, brasileiros, começamos, né, a incrementar e colocar ele na nossa dieta, né, na nossa mesa. Nas últimas 3 décadas, o consumo interno, o nosso consumo, passou de 1.000 toneladas ao ano por 10.500 toneladas ao ano. Ou seja, em pouquíssimo tempo, ele começou a crescer, né, o cultivo do gergelim e a utilização do gergelim começou a crescer muito. E isso se deu também, principalmente, pela entrada das redes de fast food no nosso país. Normalmente, quando você vai em alguma rede de fast food, principalmente de alguns lanches, você consegue ali, né, estar analisando e percebendo que em cima do pão tem gergelim. Para quem gosta da comida japonesa também, é muito utilizado na salada do sonomono, com muito gergelim. Então, ele começou ali, né, a ser introduzido a partir dessas redes de fast food no nosso país. E nos últimos 40 anos, a demanda mundial por produtos à base de gergelim cresceu cerca de 550%. Então, foi um aumento muito grande. Isso se dá também pelos benefícios que o gergelim traz à nossa saúde. Então, as pessoas começaram a buscar mais utilizar o gergelim. Agora, falando sobre a planta do gergelim, as plantas do gergelim, elas podem atingir até 2,5 metros de altura. As suas flores normalmente são brancas com algumas manchas arroxeadas. Só que elas também podem ser totalmente roxas. Então, vai variar ali, né, um pouco. E os frutos do gergelim, falando sobre os frutos, são pequenas vagens que são ligadas diretamente ao caule. Então, elas ficam presas diretamente, saem diretamente do caule. Aqui, como podemos ver nas fotos, a planta, o gergelim. O hábito de crescimento do gergelim é ereto e ramificado. Ele também possui um número de frutos por axila entre 1 a 3, mas normalmente é 3. O fruto do gergelim é uma cápsula verde retangular pubescente, com cerca aí, em média, né, de 60 sementes por cápsula. E na maturação, essa cápsula abre-se lateralmente pelas suturas e soltando assim as suas sementes. Agora vou dar início, né, falando propriamente sobre o tema do trabalho, e eu vou começar falando sobre as pragas-chave. Eu vou falar sobre algumas pragas-chaves. E vou iniciar falando sobre o pulgão. O ataque inicial, ele é feito em reboleiras. O ataque ele vai começar ali em reboleiras. E os pulgões, eles vão formar colônias na parte inferior da folha. Aqui vocês têm uma foto, vocês podem analisar que não está na parte de cima, e sim na parte inferior da planta. E isso vai dar um aspecto, né, brilhoso para a planta. Por quê? Porque eles vão
excretar o mela, que é proveniente, né? Eles estão aqui fazendo a sucção do açúcar, o que é também substrato para outra doença, que aqui do lado vocês podem estar observando, que é a fumagina. A fumagina ela causa um grande dano para a planta, por quê? Porque vocês analisando essa foto aqui, vocês conseguem ver que as folhas elas estão escuras, né? Então, o que isso causa? A fumagina ela vai impedir a fotossíntese. E a falta da fotossíntese, ela causa um grande dano para a planta, porque como nós sabemos, né, a fotossíntese é basicamente o que sustém, né, o alimento, o que vai alimentar toda a planta, digamos assim, de forma bem grotesca. Mas sem poder fazer a fotossíntese, a planta não consegue fazer todos os seus ciclos, todos os seus processos para se desenvolver. E isso vai causar uma grande deficiência para a planta. Os pulgões, eles também são transmissores de outras viroses. E para o seu controle, normalmente recomenda inseticidas sistêmicos, porque vai matar a colônia de pulgão, porém não vai fazer com que mate os seus inimigos naturais. Então, é muito importante a utilização de inseticidas sistêmicos. Um grupo muito utilizado são os dos neonicotinoides. Pude estar pesquisando isso, conversando com professores no IF, que têm projetos associados diretamente com o gergelim. Então, ali, eu conversei com esses professores e eles puderam me dizer que eles utilizam o grupo, né, dos neonicotinoides, como, por exemplo, tiametosam, tiacloprido e também o imidacloprido. Então, é muito importante que utilize, né, o inseticida sistêmico, lembrando, para também não acabar com a colônia dos inimigos naturais, que vai ajudar, né, a conter os pulgões. Agora vamos falar um pouco sobre a mosca branca. Tanto o inseto adulto como as ninfas, que normalmente estabelecem suas colônias na face inferior das folhas, causam dano à planta. Então, tanto o inseto jovem ou adulto vai causar danos à planta. E altas infestações da praga vão definhar a planta, provocando o mela. E também vai aí, novamente, ocorrer o aparecimento da fumagina. Como eu disse, né, a fumagina ela causa, vai fazer com que a planta, vai deixar a folha inapta, né, a não fazer a fotossíntese, o que vai atrapalhar toda a parte de desenvolvimento da planta, ou seja, vai ficar uma planta deficiente de nutrientes por causa dela. Os adultos são transmissores de várias viroses e para o controle é preciso eliminar normalmente as plantas daninhas e fazer ali uma barreira, um consórcio, né, com milho ou sorgo forrageiro. E também utilizar inseticidas para os adultos e ninfas, né, que vai atingir tanto um quanto o outro, como detergentes neutros, né, óleos ou sabões para a redução de número de ninfas. E fazer também uma pulverização dirigida diretamente à parte inferior da folha, que assim vai fazer com que a aplicação seja muito mais eficiente. Uma coisa extremamente importante é não repetir o mesmo princípio ativo. Por quê? Isso vai promover a resistência ao inseticida. E muito menos fazer aquela mistura normalmente, né, na cauda, também causa resistência.
Então, é muito importante que nós não façamos isso. Porque quando vem um inseto com resistência, vai ser muito mais difícil fazer o controle desses insetos. Por quê? Porque como ele já vai estar com a resistência, ele já não vai mais sofrer com aquele inseticida. Então, vai ter um gasto maior comprando outros ou utilizando mais, porque vai precisar de uma quantidade maior para estar, né, eliminando essas pragas. Então, é muito importante fazer o uso correto dos inseticidas e não usar o mesmo princípio ativo. E não só na cultura do gergelim, a cigarrinha, a mosca branca, ela é uma praga de várias outras culturas. Então, assim, é muito importante que não seja feito o uso do mesmo princípio ativo, não ficar usando sempre o mesmo produto para que, né, se evite a resistência. E uma coisa interessante também é que tem vários estudos com inimigos naturais da mosca branca. Então, como os do gênero Coleomegila e Cicloneda. E também o Hipodamia. Perdão se falei errado, né? Mas são estudos feitos com inimigos naturais que também podem combater a mosca branca sem causar danos à planta, ao gergelim. Então, assim, faz um controle muito bom, muito importante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a cigarrinha verde, que é outra praga-chave da cultura do gergelim. Essa cigarrinha, ela vai agir um pouco diferente das outras pragas já citadas. Os danos provocados por ela são de ordem física. E como consequência, quando ela for se alimentar, que ela penetrar o estilete no floema da planta, ela vai depositar uma toxina que vai comprometer todo o desenvolvimento e produção da planta. E ao fazer isso, ela vai estar ocasionando a desorganização e granulação das células e obstrução dos vasos condutores da seiva. Ou seja, além disso, quando ela quando inocular essa toxina, a planta vai ficar com esse aspecto, igual na foto aqui, um verde amarelado, e as suas folhas vão ficar com as bordas torcidas para baixo. Então, é um dano muito grande para a planta, tanto fora quanto dentro da planta. Essa substância são tóxicas para a planta e isso ocorre durante a alimentação dela. Como eu disse, altas infestações da praga levam ao enfesamento das plantas que passam a mostrar, né, como eu disse, essa parte verde amarelada e as folhas viradas para baixo. Em casos mais severos, ocorre o total amarelecimento das margens dos folíolos e consequentemente, a secagem, né, dessas estruturas, chegando também a causar a redução do porte, ficando uma planta anã. Para o controle químico, é feito por meio de inseticidas sistêmicos, à base de demeton metílico e tiometon ou pirimicarb. São inseticidas também muito utilizados. E assim, é muito importante também que não façam tantas aplicações com o mesmo inseticida, porque pode causar a resistência. E isso não ocorre somente na cultura do gergelim, ocorre também em várias outras culturas que essa praga também ocasiona grandes danos. Então, é muito importante ter um manejo adequado e fazer o MIP corretamente, porque quando ocorre a resistência,
é muito mais complicado de fazer o controle desses insetos. Agora, falando sobre outra praga, que são as formigas saúvas, as formigas cortadeiras. Elas causam dano também físico e elas cortam as folhas e os ramos e podem destruir completamente a planta. E assim como nós sabemos, né, as folhas, elas vão retirar as folhas também, é por onde a planta vai estar fazendo a fotossíntese. E sem as folhas, a planta vai estar impossibilitada de fazer o seu processo de fotossíntese. E isso ocorre principalmente na fase inicial do desenvolvimento da planta. O controle químico ocorre por meio de iscas tóxicas granuladas e é muito utilizado para o controle dessas formigas. Mas também deve ser evitado em dias chuvosos ou em terrenos em solos muito úmidos. As iscas devem ser distribuídas em porções ou dentro do porta-iscas, ao lado normalmente da carreira onde as formigas estão andando. E é muito importante que se efetue uma vistoria frequente, então tem que estar sempre ali, né, avaliando a área para estar vendo se está surtindo resultados essas armadilhas. É também ressaltado que o gergelim é conhecido tradicionalmente pelo controle das formigas cortadeiras. Esse efeito vem sendo estudado na Universidade de São Carlos, uma universidade que está dirigindo muito o estudo sobre essa cultura, principalmente sobre a praga das formigas cortadeiras. E esse efeito vem sendo estudado porque constatou-se que a sesamia contida na semente do gergelim atua contra fungos que servem de alimento para as formigas. E há 10 anos, trabalhos de pesquisa vêm sendo conduzidos por um professor chamado João Batista Fernandes, do Departamento de Química dessa Universidade de São Carlos, e a fim de obter um inseticida e fungicida natural, o que eu achei muito interessante. E é feito a partir do extrato extraído das folhas e das sementes do gergelim e da mamona, e de plantas cítricas para o controle das formigas cortadeiras. Eu vou anexar, né, um vídeo também explicativo sobre praticamente tudo isso que eu falei, mas na voz de um professor da Embrapa, que é uma grande empresa voltada para pesquisa aqui no Brasil. E agora eu vou estar falando um pouquinho, algumas curiosidades sobre o gergelim, sobre os benefícios, na verdade, do gergelim. A semente do gergelim, ela possui 52% de lipídios benéficos. São constituídas por ácidos graxos insaturados, o que contribui muito para a redução do colesterol. Além disso, elas são abundantes em fibras, proteínas, tiamina, vitamina B6, minerais como cálcio, ferro, magnésio, fósforo, manganês, cobre e zinco. E a semente, né, o consumo do gergelim também faz muito bem para os ossos, muito bem para a nossa saúde no geral. Então, o consumo dele tem aumentado por conta desses benefícios para a nossa saúde. E que agora eu vou falar, né, sobre um dos maiores, se eu não me engano, o maior produtor da nossa região, de Campo Novo do Parecis, que é o Sérgio Stefanello. O Sérgio Stefanello, ele faz muitas pesquisas na área dele, ajuda muito o nosso instituto com pesquisa na área do gergelim também. E ele é um pioneiro na diversificação, ele não planta somente gergelim, né, ele planta outras coisas como milho pipoca, feijão, entre outros. E no ano de 2020,
ele cultivou 300 hectares de gergelim. Então, ele é um dos maiores, se eu não me engano, quem trouxe a cultura do gergelim para a nossa região também foi ele. E isso mostra a importância dessa cultura para todos nós. No IFMT também temos professores voltados ao estudo da cultura do gergelim, como o professor Carlos Jorge. E eu vou estar agora anexando um vídeo, espero que a apresentação tenha sido clara e boa para todos. Obrigada. Olá, meu nome é Valdinei Sofiati, sou pesquisador da Embrapa e vou apresentar hoje a palestra Opção para a Safrinha no Mato Piba, o gergelim, como uma nova opção para a safrinha no Mato Piba. Bom, os tópicos da apresentação vão ser um breve histórico da cultura, vou falar do sistema de produção, desde a escolha da cultivar, o plantio, adubação, controle de plantas daninhas, controle de pragas, controle de doenças, colheita e vamos fazer uma conclusão. Bom, sobre a cultura do gergelim, ela é uma cultura típica de regiões semiáridas. Ela é bastante tolerante ao estresse hídrico e tem também um ciclo curto, de 100 a 110 dias até atingir a maturidade fisiológica das cápsulas, dos frutos. Então, essas características fazem com que ela possa ser cultivada na safrinha na região do Mato Piba e tenha bons resultados. Ela precisa, para que tenha boa produtividade, ela precisa de chuvas até pelo menos uns 60 dias após a semeadura. É uma cultura que está sendo cultivada em área considerável no Vale do Rio Araguaia, no Mato Grosso. Então, apesar de aqui no Tocantins ainda não haver área cultivada, ela é uma opção interessante para essa região na safrinha. Bom, quando a gente fala das cultivares para se plantar, a gente tem dois tipos de cultivares principais na cultura do gergelim. Cultivares com ramificações laterais, que é a primeira imagem que vocês podem ver aqui, e cultivares de haste única. O que difere de uma para outra, principalmente no sistema de plantio? As cultivares com ramificações laterais, elas precisam de um espaçamento entre linhas mais largo, porque ramificam, engalham. Já as cultivares de haste única podem ser semeadas em espaçamentos de entrelinhas muito menores. Bom, outra característica que diferem entre as cultivares é a deiscência das cápsulas. Existem cultivares indeiscentes e cultivares deiscentes. Quanto às cultivares semeadas no Brasil, nenhuma delas é indeiscente. Todas têm deiscência nas cápsulas. Apenas os Estados Unidos possuem uma cultivar que é patenteada por uma empresa que tem vagens indeiscentes, cápsulas indeiscentes. No Brasil, as principais cultivares disponíveis para o plantio são duas da Embrapa, a BRS Seda, que é a cultivar ramificada, vocês veem na primeira imagem, e a BRS Anahi, que é uma cultivar que tem haste única. Também existem variedades importadas, que são a Treble e a K3, que são muito utilizadas na região do Vale do Araguaia, no Mato Grosso. Bom, para o plantio em segunda safra, então eu já relatei antes, precisa ter pelo menos 60 dias de chuva. O espaçamento recomendado entre linhas é de 0,45 a 0,75 centímetros entre linhas. Normalmente se usa 0,45 para cultivares não ramificadas, cultivares de haste única, e um espaçamento um pouco maior, que não necessariamente seja 75, mas pode ser 50, 60 centímetros para cultivares ramificadas. Tem produtores que fazem uma semeadura a lanço e incorporam com grade niveladora, com uma profundidade bem superficial, mas também tem produtores que fazem a semeadura com plantadeira a vácuo, tá? Que é o mais recomendado. Para o plantio, se recomenda usar 10 a 15 plantas por metro linear. Obviamente que nem todas as sementes do gergelim germinam, porque ela é uma semente pequena e qualquer profundidade a mais na semeadura limita a germinação e emergência dessas sementes. Então,
eu tenho que colocar um pouco mais de semente para ter um stand com 10 plantas, 8, 10 plantas por metro linear, que seria o ideal. A profundidade de semeadura, como eu já relatei, é um cuidado especial que tem que se ter nessa cultura, porque ela tem sementes muito pequenas e profundidades maiores impedem que ela germine. Então, a profundidade ideal é de 1 a 2 centímetros. Então, é sempre, em geral, o mínimo da plantadeira, tá? Quanto à adubação, bom, a gente recomenda seguir a análise de solo. Mas em solos pobres, a cultura do gergelim responde até 80 kg de P2O5. No caso do plantio em safrinha de soja, normalmente essas áreas já são corrigidas quanto à fertilidade, então uma dose de reposição é suficiente. Também, quanto à resposta a nitrogênio, a cultura responde a aproximadamente 50 kg de nitrogênio por hectare. Então, pode ser aplicada em uma única vez ou parcelada, em 2 aplicações. Se aplicar parceladamente, é recomendável que faça uma aplicação no estágio vegetativo e outra no início do florescimento. Caso você faça uma única aplicação, a recomendação é se aplicar com aproximadamente 30 dias e que ela acaba suprindo a necessidade de nitrogênio para todo o ciclo da cultura. Quanto à adubação potássica, também se recomenda fazer análise do solo e usar a dose de reposição aí da cultura. O controle de plantas daninhas, a gente tem que mencionar que ainda não existem herbicidas registrados para essa cultura, e essa é uma limitação. Embora ela seja uma cultura considerada como minor crop, e ela está se fazendo um trabalho para estender o registro de alguns produtos. Mas, tecnicamente, o que nós estudamos e vimos que tem possibilidade de usar são herbicidas pré-emergentes e subdoses. Os principais, os mais seletivos, seriam o alacloro, o S-metolacloro e o diuron. O S-metolacloro e o diuron sempre em subdoses, porque em doses recomendadas para outras culturas, ele causa fitotoxidez à cultura. Quanto aos herbicidas pós-emergentes, a gente vê que os herbicidas graminicidas, inibidores da CCase e utilizados na cultura da soja, são todos seletivos à cultura do gergelim. Então, eles têm viabilidade técnica de serem utilizados nessa cultura. Na pós-emergência, para controle de folhas largas de espécies eudicotiledones ou de plantas daninhas de folhas largas, a gente tem visto que o herbicida diuron tem se mostrado seletivo quando aplicado na planta do gergelim acima de 20 a 25 centímetros. Essa tem sido uma estratégia também que tem controlado a soja tiguera, ou soja voluntária, que porventura vem a emergir no meio da cultura. Bom, aqui a gente pode ver 2 imagens. Na primeira a gente vê uma planta de gergelim depois da aplicação de diuron em pós-emergência. Vocês vejam que há leves sintomas de fitotoxidez causados pelo herbicida, que é um inibidor de fotossíntese, então ele acaba amarelando alguns bordos da folha, mas a planta se recupera. E aqui na foto da direita, vocês veem que tem uma cultura de gergelim aí feito controle químico, com aplicação em pré-emergente de diuron, e depois também graminicida e diuron em pós-emergente, para vocês verem que a cultura está limpa. Então, tecnicamente, a viabilidade desses 2 produtos, é viável para ser utilizado na cultura, embora as doses tenham que ser reduzidas porque é uma cultura sensível a herbicidas. Quanto às pragas, a principal praga da cultura é a lagarta enroladeira. Nós não temos visto ela aqui na região. Pulgões e mosca branca aparecem bastante no início do ciclo, principalmente quando está se colhendo a soja e a mosca branca está migrando para a cultura. A cultura do gergelim ela é atrativa à mosca branca, ela atrai bastante a mosca branca. Então, no começo do ciclo deve ser controlada, porque a mosca branca é transmissor de virose para a cultura. Mas, em geral, o que a gente observa é que quando a colheita da soja se encaminha para o final e cessam as migrações dessa praga, ela reduz espontaneamente na cultura. É isso que eu tenho visto aqui no Tocantins. Também podem ocorrer percevejos que migram da cultura da soja, não é uma praga relevante da cultura, mas já se viu casos e relatos dessa praga atacando a cultura do gergelim. Quanto às doenças,
A principal doença da cultura é a mancha angular, que é a primeira imagem pequena aqui. Ela ocorre principalmente nas folhas mais velhas da cultura. Tem uma outra doença foliar muito importante, que é a mancha de cercóspora. Nessa imagem, dá para ver os sintomas. Elas são doenças que ocorrem principalmente em regiões com elevadas precipitações, como é a região do Mato Piba, principalmente na fase inicial do ciclo, né? Então, é necessário que se faça controle preventivo com fungicidas. Se recomenda aí, não se tem ainda dados aprofundados, mas 1 ou 2 aplicações preventivas são recomendadas. E a gente vê também na prática que plantios realizados mais cedo, ou seja, no início de fevereiro, ocorrem mais doenças. Quando o plantio ocorre a partir do dia 15 de fevereiro, a incidência de doenças é muito menor, porque eu tenho um período vegetativo com menos chuvas. Já pego o período no florescimento para frente e começa a diminuir as chuvas. Tem outras doenças que atacam a cultura também, que é a macrofomina faseolina, ou podridão negra do caule, e a murcha difusário. E que são doenças que têm que ter resistência genética e elas não têm controle químico, elas não têm possibilidade de controle. Bom, a colheita da cultura do gergelim, ela ocorre após a maturação fisiológica, que ocorre dependendo da cultivar por 100 a 110 dias, após a semeadura, né, depende do ciclo da cultivar. E nessa fase, quando abrirem as primeiras cápsulas, como aqui dá para ver essa imagem, que a primeira cápsula abriu, se faz a dessecação química, normalmente aí com um herbicida de contato. Embora isso também está em extensão de registro devido a não ter produtos registrados ainda. Bom, os produtores que têm plantado nas áreas maiores fazem adaptações na colheitadeira e usam colheitadeiras de grãos. A produtividade que eu consigo obter na cultura do gergelim é de 1.500 a 2.000 quilos no máximo. Já tem casos aí, relatos de até 2.000 quilos. Mas a média de produtividade fica entre 500 e 800 quilos. Tá? Uma das limitações ainda, que são as variedades indeiscentes, elas têm perdas na colheita mecânica. Tá? Perdas na colheita mecânica. Quando eu falo aqui que com 100 e 110 dias chega na maturação fisiológica e abre as primeiras cápsulas, é também o ponto que o pequeno produtor ele pode fazer o corte da planta e enleirar ele em medas e deixar secar a cultura para depois fazer o batimento. Então, nessa fase é que o produtor que vai usar a colheitadeira tem que fazer a dessecação. Bom, e como conclusões, o que a gente vê é que a cultura do gergelim, pela elevada tolerância ao estresse hídrico, é uma opção de plantio em segunda safra no Mato Piba. Principalmente quando eu tenho uma área um pouco mais marginal para milho. Então é uma cultura que eu posso ter boa produtividade e ter rentabilidade sendo plantada na safrinha. Também é uma opção de rotação de culturas que deve ser considerada. Algumas variedades de gergelim também têm um certo controle de nematóide das galhas. Então é uma opção interessante para a rotação de culturas. E o que eu tinha para apresentar era isso. Qualquer contato que vocês precisarem, vocês entrem em contato. Meu nome é Valdinei, o meu e-mail é valdinei.sofiati@embrapa.br. E o telefone está aqui, o telefone do saque da unidade aqui que eu fico colocado em Palmas. Muito obrigado a todos e dúvidas serão respondidas pelo e-mail ou por telefone. Embrapa e Agrotins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.